Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. De volta aí com o professor Eduardo Jorge Vasconcelos, ele que é presidente do Sindicato dos Professores aqui de Alagoas. E a gente volta, professor, aí falando sobre a questão piso salarial, R$ 2.298. Isso aqui é uma realidade para o nosso estado, municípios têm condições de pagar isso, como é que se observa? E a rede privada também. Deixando bem claro que é R$ 2.298 por 40 horas. Não são por 20 horas, não, por 40 horas. Então você trabalhar a semana toda, manhã e tarde, ou tarde e noite, ou manhã e noite, dependendo da sua carga horária dentro da escola. Infelizmente, o nosso grande problema, que a gente sabe a realidade, e tem a ver também isso com o Pacto Federativo, a realidade financeira dos municípios, elas não são iguais. Ela não é uma realidade igual, a gente sabe disso, dos estados. Mas o grande problema é que o piso acaba virando o teto. Pela questão, como eu venho falando, que nunca a educação, na questão pública, ela é investimento, é sempre gasto. Então a gente percebe claramente que o piso vira teto, e muitos também, aí vem outro fator agravante, muitos municípios com dificuldade de pagar até realmente o próprio piso salarial do ensino público. A gente tem aqui na educação privada em Alagoas um histórico também de completo desrespeito e completa forma de regra para a questão da remuneração. A gente conseguiu imprimir já um piso salarial recentemente, já na nossa gestão, quando a gente convencionou um piso que seria basicamente de um salário mínimo mais 10% por 20 horas. Encontramos um problema legal relacionado à questão de indexar o salário mínimo ao piso. E a gente conseguiu, através de uma ação de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, no ensino básico, colocar para as professoras chamado de polivalente, também da educação infantil, um piso de R$ 1.030 por 20 horas. Então é um pouco menor, porque 20, no caso 40, daria o quê? R$ 2.060. Também muito ruim, mas isso aí é o piso. Diferentemente da rede pública, na rede privada a gente tem segmentos, ele tem escolas e parâmetros diferentes. Esse é o grande problema, é que pensar que toda escola da rede privada, ela tem qualidade. Isso, infelizmente, é um argumento falso. A gente vê, só abrindo parênteses, que recentemente um teto de uma escola em Penedo desabou por falta de manutenção. Infelizmente, não escolas públicas, estaduais, municipais, e a gente vê também isso aí, isso acontece em algumas escolas privadas aqui no nosso estado, professor? Acontece. Como é que a gente está começando a mensurar, a medir isso? A gente, junto com o Ministério Público do Trabalho e o Centro de Referência ao Trabalhador, o CERET, aqui de Maceió, a gente conseguiu, através do chamado PROMO, que é um procedimento promocional, isso é pedido pelo Ministério Público do Trabalho, quem é o procurador do trabalho responsável é o Dr. Rodrigo Rafael Alencar, e na verdade esse PROMO faz justamente essa análise objetiva nas escolas da rede privada sobre as condições relacionadas ao meio ambiente de trabalho, a ergonomia, a questão do som, porque um dos maiores problemas hoje do professor, tanto na rede pública como na rede privada, e deixando bem claro, o grande problema, não vejo nem como problema, mas o grande embaraço, que acontece muitas vezes, é que as pessoas esquecem que muitos professores da rede pública também estão na rede privada e vice-versa. Para a gente ter uma condição mínima de subsistência, a gente tem que muitas vezes conseguir dar aula em uns 3 horários em várias redes. Às vezes até com aula de matéria isolada, aula particular, para conseguir ter uma renda mínima, para conseguir realmente suprir as necessidades básicas de sobrevivência. Então essa questão da falta de condições não é só na rede pública, não. A gente tem aqui realidade na rede privada,
eu acho que até de interdição. Né? Então, todo o material que está sendo levado ao Ministério Público, a gente sempre vem fazendo um acompanhamento. Eu acho que mais de 100 escolas já foram visitadas. Né? É uma tarefa árdua, porque a gente vai no primeiro momento, a chamada síntese, a gente confeccionou cartazes relacionados à questão da saúde da voz, né? Relacionados à questão da ergonomia, para que o professor, pelo menos, ele tenha uma palavra que não fazia parte do nosso vocabulário, que era a palavra prevenção, para que ele consiga ter condições de informações para que realmente se previna. E lá na frente, o professor não seja, ou a professora, afastado por problema de voz, tem que fazer tratamento, tem que fazer cirurgia. Então, além disso, ainda tem um problema psicológico, né, de agressões, no caso, principalmente na rede pública, teto desabando. Imagine, você está numa realidade, nesse caso em Penedo, ainda bem que a escola Um sábado, não estava vazia. Tava vazia. Mas imagine você estar ali, você se envolve emocionalmente com os alunos, com as alunas, com os estudantes, né, e você vê um aluno, um estudante ferido ou ferida, né, não tem como isso não agir diretamente no seu psicológico, né, não interferir. Professor, o senhor falou um caso de agressões. A gente fala casos também de violência, porque não, infelizmente a gente está registrando aí muitos casos dentro das escolas de agressões, professores sofrendo agressões, mas também tem um entorno, tem aquele tráfico de drogas, também existe dentro das escolas, infelizmente, mas também ao em volta, aquela área ali. Como é que vocês, como professores, estão observando isso, esse aumento de número de casos de violência, tanto quanto profissional, professor, como também entre os alunos, brigas em ruas? A gente vê diversos vídeos ali, alunos se atracando, como a gente fala no popular, e também essa questão de tráfico de drogas como um todo, que é preciso para evitar tudo isso, professor. É uma questão mais de familiar, o que é que o senhor percebe nisso tudo? Você colocou uma questão difícil, complexa, mas tudo se resolve com a única palavra: mais educação. Certo? Porque é um ciclo. Se o pai é mal formado, a mãe é mal formada, na verdade acaba sendo mais propício aqui a questão da saúde, não é? Porque quando mais bem formado, mais cuidado com a questão da higiene, não é? Então vai interferir na saúde pública, não é? A população adoece menos, e também a questão da vulnerabilidade relacionada à questão da violência. Infelizmente, isso vai agir diretamente. É educação, esporte e lazer. A partir do momento que a gente tiver isso como base, for o centro realmente, não visto como um problema, mas como a solução do problema, a gente, infelizmente, vai continuar vendo agora a violência entrando nas escolas, entrando na sala de aula, atingindo diretamente ao docente. Com agressão física, no caso da rede pública é muito mais comum, mas na rede privada também existe um tipo de agressão que é pior, que é mais cruel, que é mais desumana, que é mais mesquinha, que é a violência psicológica, é o chamado assédio moral. Tanto é que a gente vem recebendo um número grande de denúncias, a gente vem acompanhando os docentes, porque a partir do momento que as pessoas começam a ter conhecimento dos problemas que elas possivelmente tenham, elas começam a procurar ajuda. Então é muito comum síndrome de burnout, que é um esgotamento físico, psicológico relacionado à profissão, que acomete também muito o pessoal da segurança pública, o pessoal da saúde. Então o docente não é diferente, sofre muito com a síndrome de burnout. A gente tem muito problema também de depressão, de síndrome do pânico, certo? Então isso é, na verdade, fruto de um processo de desgaste, de desconstrução da figura do professor, da professora. Como eu volto a frisar aqui, infelizmente, nesse processo, a gente está vivendo aqui uma troca de valores. Hoje o professor virou o vilão da história. Então, a partir do momento que um professor virar o vilão da história, da sociedade, essa sociedade está, no mínimo, precisando realmente de ajuda. Porque, na verdade, a gente se doa. A gente tem uma metáfora bem interessante do meio da educação, a gente sabe disso, que o professor é como uma vela. Ele se desgasta para clarear o outro. Na verdade, da questão do clarear, da questão do pensamento, do conhecimento. Faltava agora desvalorização, desconstrução, status social, que ninguém hoje quer ser mais professor, e agora também ser agredido, ser agredida. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Chegamos ao caos, né, professor? Chegamos ao caos. Mas esse caos, na verdade, está sendo mostrado agora, mas a gente já vem denunciando há um bom tempo. A gente vem frisando, infelizmente, o aprofundamento desse caos que você acabou de dizer, e que, infelizmente, não tem como o Brasil, Alagoas, sair dos piores índices, no caso das avaliações,
O Brasil agora recentemente foi considerado, né, também Alagoas, notas baixíssimas, que na verdade o protagonista, né, realmente o principal ator, ele está sendo desvalorizado, desmerecido, né, desmotivado, agredido, desconstruído, né, e colocado como vilão da história. Mas será que ninguém vê isso, professor? Os nossos políticos não veem isso? Ninguém se pronuncia fora o sindicato? A sociedade em si não se engaja para mudar isso, para valorizar mais o professor? Ou a sociedade está vivendo um momento apático? Apático, não é? Porque na verdade isso também é fruto de desmobilização do próprio movimento sindical. A gente tem que fazer autocrítica, não é? A gente tem que se reinventar. Não acredito nesse negócio de novo por novo, não. Tem que se reinventar. Tem que ir em contato com a sua base, tem que dar a cara para bater, né? Tem que ir para a porta da escola, tem que ir discutir com a sociedade. Né? Tanto é que nacionalmente ele está com a campanha Apagar o Professor é Apagar o Futuro. A gente está indo para os sinais, a gente está indo para a porta das faculdades, a gente está indo para a porta das escolas. A gente vai agora ganhar os municípios do interior para debater diretamente sobre, por exemplo, a questão da reforma do ensino médio, né? Sobre a questão da reforma trabalhista, né? Sobre a questão da queda da súmula 277 do TST, que tira os direitos já conquistados na convenção coletiva anterior. Então é uma série de fatores que isso tem uma intenção clara, que é de desconstruir a educação. Né? Porque, só para terminar, no caso, desculpa interromper, educação é difícil de dar voto, porque menino não vota. Mas os pais votam, né? Muito bem. A gente volta já falando aí também da reforma trabalhista, né? Que beneficiou aí os professores e também sobre o quadro de professores em geral no estado de Alagoas, município, estado e escolas particulares. Como é que estão esses números? Daqui a pouquinho. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ e o Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.